Nesta noite eu gostaria de falar aos irmãos a partir de Atos 2, 42 a 47. I've entitled this sermon, Aiming for a Devoted Body. Eu intitulei esta mensagem tendo o objetivo de ter um corpo devotado, dedicado. In this portion of Scripture we have a wonderful snapshot, a picture of what a devoted body of Christ, body of believers looks like. Neste texto que eu pedi que nós abríssemos, nós temos uma boa figura bem resumida do que é esse corpo devotado de crentes. You are no doubt here at this conference because you want to be a better Christian and you want to help make your church a better church. Não há dúvidas que você vê essa conferência porque você almeja ser um crente mais dedicado, você almeja ver a sua igreja ser uma igreja mais dedicada e firme. May God speak to us all through His Word. Que Deus fale aos nossos corações através da sua palavra. Let's then read together Acts 2, and I want to read the whole context, verses 37 to 47. Nós queremos ler o contexto todo dessa passagem, portanto, versículos 37 a 47 de Atos 2. Verse 37 is the first verse describing the people's response on the day of Pentecost to Peter's famous sermon. O versículo 37 é o primeiro versículo que descreve a reação das pessoas à mensagem que Pedro pregou no dia de Pentecostes. And the result is they're pierced to the heart, they become Christians, and then they become a part of a church that's vibrant and living. Então o resultado é que eles, tendo o coração compungido, eles se arrependem, se convertem e se tornam parte de uma igreja vibrante. Please read, brother. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Let's pray and ask God to bless our time. Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe nesse tempo juntos. Oh Lord Jesus, we come to receive your word. Senhor Jesus, nós estamos aqui para receber a tua palavra. You have given us your word to direct us in the way we should go. Tu nos deste tua palavra para nos dirigir os passos no caminho a seguir. Lord, help us to see the joyful devotion that you expect from us. Ajuda-nos a perceber, ó Pai, a devoção jubilosa que esperas de nós. Open our eyes, Lord, to see what the writer of Acts is saying, Luke. Abra os nossos olhos para que nós enxerguemos o que Lucas, o autor de Atos, está querendo dizer. Lord, cause us to leave this place this evening with a desire to apply these principles. Faça com que nós saiamos desse recinto nessa noite com o desejo de aplicar esses princípios. To be a testimony to churches all around our church, as well as to be a testimony to the onlooking, unbelieving world. Para que sejamos um testemunho para aquelas igrejas que estão à nossa volta e também para sermos um testemunho para o mundo que nos observa. Give us the heart response that the people here in this chapter had when they heard Peter's sermon. Dá-nos, ó Pai, aquela reação, aquela resposta de coração, da mesma forma que essas pessoas que ouviram Pedro tiveram. Give us a passion for the New Testament church. Dá-nos, ó Pai, uma paixão pela igreja do Novo Testamento.
We thank you, Lord, for your Holy Spirit. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Send him now. Envie-o neste momento. Amen. Amém. There's an excellent book entitled Visible Saints, The History of a Puritan Idea. Existe um livro excelente chamado Santos Visíveis, a história da ideia puritana, It's by Edwin Morgan. escrito por Edwin Morgan. I want to read what he says at the opening pages of this book. Eu quero ler o que ele diz nas palavras de abertura do livro. He says, according to St. Augustine, De acordo com Agostinho, there are two churches. há duas igrejas. One was pure, or is pure, but invisible. Uma delas é pura, mas invisível. The other is visible, but not entirely pure. A outra é visível, mas não inteiramente pura. In other words, not every member of the visible church is destined for salvation. Em outras palavras, nem todos os membros da igreja visível estão destinados à salvação. That is, not every man who professes faith in Christ will actually attain salvation. Ou seja, nem todos aqueles que professam ter fé em Cristo receberão a salvação. Because the Bible teaches that there are professing believers who will wake up shocked on the day of judgment. Porque a Bíblia ensina que há crentes professos que despertarão assustados no dia do juízo. The visible church, operating in the world of time and of human corruption, A igreja visível que opera num mundo de corrupção e de pecado, it will contain sinful men. certamente conterá pessoas pecaminosas. Although the visible church must, no doubt, remain impure, Embora a igreja visível, sem sombra de dúvida, continuará impura, Augustine taught that, therefore, nevertheless, we should strive for a pure church. Agostinho ensinava que ainda assim nós deveríamos lutar por ter uma igreja pura. In other words, there will be no sinless church on earth. Em outras palavras, não haverá igreja na terra que não conterá pecado. There will be sheep and goats, Haverá ovelhas e bodes, wheat and tares, haverá trigo e joio, until the day of judgment. até o dia do juízo. Our responsibility in this imperfect context A nossa responsabilidade nesse contexto imperfeito is to well order our churches, é fazer com que as nossas igrejas estejam bem ordenadas, bem dirigidas. to preach the word to our people, Devemos pregar a palavra ao povo, to shepherd all men and women and children, devemos apacentar todos os homens e mulheres e crianças. to apply church discipline to scandalous sin, Nós temos que aplicar a disciplina bíblica para pecado escandaloso, all the while knowing we will never have a pure church on earth. o tempo todo nos lembrando que jamais teremos uma igreja pura aqui na terra. Therefore, we should strive and aim to see before our eyes an increasing, devoted body of believers. Ou seja, nós deveríamos ter o objetivo de enxergar de forma crescente uma igreja mais devotada, mais dedicada a Cristo. Let's look together then at verses 41 and 42, and let's see how, again, the marks of a devoted body of believers. 41 and 42. Yes. Ok, então vamos ler os versículos 41 e 42 e vamos ver como que marcas um corpo de crentes devotados Is an increasingly more visible testimony to the church around them and the world around them. Vamos ver então quais as marcas que uma igreja espiritualmente devotada contém. In other words, I see you now with my own eyes. Ou seja, eu vejo vocês hoje com os meus olhos físicos. I might go by your church on my way back to San Jose dos Campos and see your physical building. Talvez eu passe na frente da sua igreja na viagem de volta para São José dos Campos. But I'm not talking about that type of visibility. Mas eu não estou falando dessa visibilidade de um prédio. I'm talking about the increasing, visible, demonstrative testimony of maturity in your church. Mas eu estou falando da visibilidade de um testemunho que está amadurecendo no seio da sua igreja.
Let's see here what the words are in verses 41 and 42 that we must heed. Vamos ver as palavras dos versículos 41 e 42 que precisamos atentar para elas. Luke said this, Lucas disse o seguinte: "So those who received his word were baptized, and they were added that day about 3,000 souls." Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. And they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to the prayers. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. He says they devoted themselves to these means. Ele diz que eles perseveravam nestes meios. They were able to do this because they had received his word, been baptized, and had been visibly added to the church. E eles puderam fazer isso porque eles haviam aceitado a palavra que lhes foi pregada, eles haviam sido batizados e eles haviam sido acrescidos à igreja. Notice here, this is a public occasion. Isto aqui é uma ocasião pública. There's a receiving of the preached word. Há um receber da palavra que foi pregada. There's an open testimony in the baptismal waters. Há um testemunho visível, público, nas águas batismais. And they were added clearly to some type of record of 3,000 souls were added to this list. E eles foram acrescentados a uma lista de alguma espécie, 3.000 deles. In other words, these visible saints love the invisible God. Ou seja, estes crentes visíveis amavam ao Deus invisível. Again, they were added to this list. Novamente eles foram acrescidos a essa lista, digamos assim. And the result was they were devoted to the 4 marks of this lively church. E o resultado disso é que eles perseveravam nessas 4 marcas da igreja visível. In other words, they were increasing in their devotion to doctrinal preaching. Ou seja, eles estavam aumentando a sua devoção pela pregação doutrinária. One of the greatest ways that you can measure the maturity of your church Uma das formas mais corretas, fáceis de você medir a maturidade da sua igreja is their increasing desire to hear the preached word. é o desejo crescente de ouvirem a palavra pregada. Their increasing desire to want the whole counsel of God. É o desejo crescente de ouvirem todo o conselho de Deus. When churches are increasing in this way, they become large to the onlooking church. Quando as igrejas crescem assim, elas se tornam visíveis, grandes aos olhos de outras igrejas e aos olhos do mundo que atenta para elas. They were also, in response to this doctrine, they were visible in their fellowship one to another. Mas também, como resultado disto, eles estavam perseverando na comunhão que eles tinham uns com os outros. They were fervent in their partnership in sharing their lives one to another. Eles eram fervorosos no partilhar a sua vida uns com os outros. Many people in America say that doctrine dries up men. Muitas pessoas nos Estados Unidos hoje dizem que a doutrina faz com que as pessoas fiquem secas, fiquem sem sentimentos. They say it deadens the spirit. Dizem que isso mata o espírito, a doutrina. But here we see the receptivity of the word producing intimate fellowship. Mas aqui você vê o receber da doutrina, da palavra, gerando comunhão. These two great truths are not enemies but intimate friends. Essas duas verdades aqui não são inimigas, elas são amigas íntimas. In fact, I would say there is no true fellowship going on that is not in response to the Word of God. Aliás, eu ousaria dizer que não existe uma verdadeira comunhão existente numa igreja que não seja produzida pela pregação sã da palavra de Deus. In fact, their reception of the word led to action amongst them into a living, breathing entity. Então, a recepção da palavra os impeliu a uma ação viva entre eles, como entidade viva. With such sharing of lives, there had to be difficulties at times. Com um partilhar de vidas tão intenso, havia
dificuldades acontecendo de vez em quando. But I can assure you they must have been a forgiving and a forgetting congregation. Mas eu posso assegurar-lhes que eles devem ter sido uma congregação perdoadora e uma congregação que se esquecia das coisas ruins. They must have been in a congregation of living epistles read by all men. Eles deviam ser uma congregação de epístolas vivas que podiam ser lidas por todos os homens. They also broke bread together. Eles também partiram o pão juntos. Initially, many interpreters say, well, this is obviously the Lord's Supper. Inicialmente, muitos intérpretes dizem, não, isso aqui é uma referência óbvia à ceia do Senhor. And it definitely includes that. E certamente inclui isso. But what it also means in its expansive definition, Mas o que isso também significa numa definição mais exaustiva, it means that they just hung out together and shared meals together. significa que eles passavam tempo juntos, partilhavam de refeições. They loved spending time together. Gostavam de ficar investindo tempo uns com os outros. They looked for opportunities to share their homes with each other. Eles procuravam oportunidades para partilhar de forma hospitaleira do seu lar. After a sermon on the Lord's Day, they ate together and allowed the time to slip away as they enjoyed each other's presence. Num dia em que era pregado o sermão, eles se reuniam depois para uma refeição e permitiam que a sua comunhão perdurasse por horas a fio, sem eles perceberem. And as D.A. Carson has quoted, E como D.A. Carson já escreveu, he says that included in this time of breaking of bread, no doubt, they also shared the supper together. e ao Lord's Supper together. partilharem, ao perseverarem no partir do pão, certamente estava incluído a ceia do Senhor. And usually this, at the end of their feast, was a time of consecration and rejoicing around the remembering our Lord's death. E ao final dessa festa que lembrava a morte do Senhor, havia um momento de júbilo, de consagração. There's teaching, there's fellowship, and there's a sharing of, again, the supper together. Existe o perseverar na doutrina, no ensino, na comunhão e no partilhar das refeições. Lastly, it says they were devoted to the prayers. Ao final diz que eles perseveravam nas orações. The definite article, the prayers, is important to notice. É importante vermos o artigo definido aqui, nas orações. Which prayers? Quais orações? The prayers congregationally for one another and other churches and those in distant places. As orações congregacionais pela igreja e em lugares distantes. The organized time of prayer for many needs. O tempo organizado de reunião de oração em favor de muitas necessidades. In Acts 6, chapter 6, verse 4, it says that leaders are to devote themselves to the ministry of the word and prayer. Em Atos capítulo 6, verso 4, nós vemos que os líderes devem se consagrar à oração e ao ministério da palavra. And Paul describes to the Colossians in chapter 4, verse 2, E Paulo descreve aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 2, he said this in verse 2, ele diz o seguinte no versículo 2: continue steadfastly in prayer, Perseverai na oração, being watchful in it with thanksgiving. vigiando com ações de graças. In other words, as a congregation, be devoted to prayer for one another. Ou seja, como congregação, sejam dedicados à oração uns pelos outros. And also to your brethren outside of your assembly. E também para os irmãos que estão fora dessa assembleia local. Now, again, consider these four elements in this body life we're reading. Então, considerem esses 4 elementos nessa vida de corpo que nós estamos considerando. If you were a church in a neighborhood that saw another church like this, what would you think? Se você fosse uma igreja que existisse na vizinhança de outra igreja que praticasse isso, o que você pensaria? You would have to say that this is a church that is focused and alive. Você deveria concluir, essa é uma igreja muito focada, uma igreja viva. A church that's knowing where it's going. Uma igreja que sabe para onde vai. If you were an unbeliever observing such a congregation, Se você fosse um incrédulo que estivesse observando esse tipo de congregação,
you would obviously have to say this: they sure know what they're doing. Você teria que concluir o seguinte: eles sabem o que fazem. They're black and white, obviously very clear what they're doing. Eles sabem muito claramente o que eles estão fazendo, eles não têm confusão. So if your church is to be increasing in their devotion to Jesus Christ, Então, se a sua igreja tem que crescer na sua devoção a Cristo, you will be increasing in these 4 key areas that Luke has pointed out. você vai ver a sua igreja crescendo nesses 4 elementos que Lucas destaca. Other churches will observe this, Outras igrejas observarão isso hopefully be stirred by your example, e, na esperança de que elas sejam chacoalhadas, digamos assim, pelo seu exemplo. and the unbelieving world will at least be clear about your mission. E o mundo incrédulo, pelo menos, vai ver que a sua missão é muito clara para vocês. Secondly, notice in verses 43 to 45 Em segundo lugar, reparem nos versículos 43 a 45, that such a devoted body will be increasingly more pliable to the church around it as well as the world surrounding it. reparem que esse corpo será crescentemente mais adaptável e ele será visível como um corpo adaptável tanto para a igreja à sua volta como para o mundo. Let me read verses 43 to 45. Eu vou ler os versículos 43 a 45. Notice this fluid, open environment. Reparem nesse ambiente aberto que flui livremente. Luke writes these words: Lucas escreve as seguintes palavras: And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. And all who believed were together and had all things in common. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. E vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Now this is a selfless testimony. Esse é um testemunho de ausência de egoísmo. In response to doctrine and fellowship and the celebrating of the supper and breaking bread and prayer, this is what we see happening. Como resultado deles perseverarem na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, é assim que eles se comportavam. The saints' love for one another releases again their own goods, their own monies to meet the needs of each other. À medida que eles se amam profundamente, isso faz com que eles sejam liberais em partilhar dos seus bens, das suas propriedades para satisfazer as necessidades dos outros. When God saves people, He moves them to give lavishly to their brothers whom they love. Quando Deus salva as pessoas, Ele faz com que elas contribuam de forma liberal para os seus irmãos que estão em necessidade. We see an example of this in the Adoptive Pastor program here for Fiel. Nós vemos um exemplo disso neste programa da Fiel, que é chamado Adoção de Pastores. Adote um pastor, desculpem. There's a man in my church who has adopted a number of pastors that are possibly here tonight. Há um membro da minha igreja que adotou alguns pastores, possivelmente alguns de vocês presentes aqui hoje à noite. We often meet for fellowship, he and I, at least twice a month. Nós nos encontramos para ter comunhão pelo menos a cada 15 dias, eu e ele. He shares the letters that he receives from the brothers that could be here tonight. Ele partilha as cartas que ele recebe de irmãos, quem sabe alguns de vocês aqui presentes. This man is a very generous man, I know about this. Eu sei que esse homem é muito generoso. And he is thrilled to receive letters back, knowing that in some way he's encouraged his brother whom he's never seen. Ele fica muito encorajado de receber uma carta para perceber que ele de alguma forma está ajudando, encorajando o seu irmão que ele nem conhece. Why would a dental technician in Mississippi be all emotional about a ministry to a Brazilian pastor? Por que alguém que é da área médica dentária lá no Mississippi ficaria tão emocionado ao saber que ele está ajudando um pastor brasileiro?
Because where the Spirit of the Lord is, Porque onde está o Espírito do Senhor, God's people are one. o povo de Deus é um só. And they love to meet the needs of each other. E eles gostam muito de suprir as necessidades uns dos outros. So we see that this congregation here in Jerusalem is very free and very light and very loving to all its people. E nós vemos então essa congregação em Jerusalém muito liberal no sentido de ajudar os outros, muito leve no seu trato com os outros. They were generous and caring and ready to meet needs. Eram pessoas generosas que se preocupavam com os outros, dispostas a suprir as necessidades uns dos outros. Now, what will such a devoted body look like to another church that's observing them? O que um corpo que se porta dessa forma vai parecer para uma outra igreja que está observando? Well, a church that offers you a cold handshake will not be impressed. Uma igreja que simplesmente, quando você chega como visitante, o que ela tem a te oferecer é um aperto de mão gelado, ela não vai gostar muito desse tipo de igreja aqui não. A church that says be warm, be filled, and then walks away and doesn't meet your need will not be impressed. Uma igreja que diz, olha, seja caloroso, seja cheio do Espírito, mas vai embora e nem olha para sua cara, ela não vai se impressionar com uma igreja dessas. What will an onlooking world think about such a church that meets each other's needs? O que um mundo que está nos observando vai pensar de uma igreja que ele vê supre as necessidades uns dos outros? A cold, hardened, selfish world, what will they think about such a church? O que um mundo de coração duro, áspero, insensível pensa de uma igreja assim? Well, they will be appalled by it, shocked by it. Eles vão ser chocados pelo que eles estão vendo. They will think these people have lost their minds. Eles vão dizer, essa gente ficou pirada. But such a devoted body is a trophy of God's grace. Mas na verdade, um corpo devotado assim é um troféu da graça de Deus. An increasingly devoted body of believers is actively using its spiritual gifts. Um corpo devotado como estes está de forma crescente usando seus dons espirituais. In 1 Peter 4:10, he commands the brethren there to employ their spiritual gift in the service of others. Em 1 Pedro 4,10 ele diz para que os irmãos sirvam uns aos outros, aplicando os dons espirituais que eles receberam. And notice here in verse 43 it says that many signs and wonders were occurring. E repare que o texto aqui diz que muitos prodígios e sinais eram feitos. In other words, miracles were happening. Em outras palavras, milagres estavam acontecendo. Blessings were coming. Bênçãos estavam ocorrendo. But let us stop now and consider what does this mean to us today, this signs and wonders comment. Mas vamos parar um instante e verificar o que isso significa para nós hoje, esses sinais e prodígios. Some people say, well, that means that the same exact signs and wonders that happened then must happen also today in the same miraculous way. Alguns dizem que o texto diz aqui é normativo para hoje, o que aconteceu então deveria estar acontecendo hoje. But that's obviously wrong thinking according to God's word. Mas isso certamente é um pensar errôneo de acordo com a palavra de Deus. God is a God of miracles. He does do healings today. Deus é um Deus de maravilhas, de milagres, Ele faz milagres hoje. God is doing amazing things every day around us. Deus está fazendo coisas maravilhosas ao nosso redor todo santo dia. As amazing as these signs and wonders were, they are nothing to compare with the miracle of a man being converted to Jesus Christ. Por melhores e mais magníficos que esses sinais e prodígios eram naquela época, eles não se comparam ao tremendo de milagre de uma pessoa ser salva por Cristo. A simple way to understand how God works in these miraculous ways through history. Uma forma simples de nós entendermos como é que Deus operou dessas formas miraculosas através da história. Is to understand there were three stages in the history of God's revelation in which He worked in an overwhelming, miraculous way. Nós entendemos que houve três etapas ou três estágios na história de Deus em que Ele operou de uma forma completamente miraculosa. During the time of Moses and Aaron, durante a época de Moisés e Arão, Elijah, Elisha, Elias e Eliseu,
and Jesus and his apostles. e Jesus, os seus apóstolos. Shortly after the apostolic time, the canon of Scripture was closed. Revelation was complete. Depois de um breve tempo, depois da existência da era apostólica, o cânon foi completo. We have the faith once delivered to all the saints. Nós temos a fé de uma vez para sempre entregue aos santos. God has spoken in these last days through his son Jesus Christ. Deus nos falou nesses últimos dias através do seu Filho Jesus Cristo. We're not looking for more revelation, Nós não estamos atrás de mais revelação, but we should be looking for men to be raised from the dead. mas nós deveríamos estar de olho em homens que fossem ressuscitados dentre os mortos. Not from the physical grave, Não da sepultura física, but from the spiritual graveyard. mas do cemitério espiritual. Let me show you an exciting verse. Eu quero mostrar um versículo tremendo para vocês. 2 Corinthians chapter 1 verse 9. 2 Coríntios 1:9. Hear these wonderful words of Paul. Ouçam as magníficas palavras de Paulo. Actually, I'll read verses 8 and 9. Ok, versículos 8 e 9. For we do not want you to be ignorant, brothers, of the affliction we experienced in Asia. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. For we were so utterly burdened beyond our strength that we despaired of life itself. Porquanto foi acima das nossas forças a ponto de desesperarmos até da própria vida. Indeed, we felt that we had received the sentence of death. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, But that was to make us rely not on ourselves, para que não confiemos em nós, but to rely on God, who raises the dead. e sim no Deus que ressuscita os mortos. Were you once spiritually dead? Você uma vez esteve espiritualmente morto? Were you once an enemy of God? Você já foi um inimigo de Deus no passado? But now you're a believer. What happened? Mas agora você é um crente, o que aconteceu? The Bible says you were resurrected from the dead. A Bíblia diz que você foi ressuscitado dentre os mortos. What's more exciting? A man being converted O que é mais emocionante? O homem sendo convertido or watching a Benny Hinn healing service? ou você prestar atenção a assistir um culto de cura de Benny Hinn? Which one? Qual deles? A friend of mine a number of years ago went off into this signs and wonders movement. Um amigo meu, alguns anos atrás, ele se desviou para esse movimento de sinais e maravilhas. The more I probed and asked him questions, Quanto mais eu fucei e fazia perguntas a ele, I began to realize that he was going through a spiritually dry period in his life. eu percebi que ele estava passando por uma espécie de deserto espiritual na sua vida. He wasn't motivated to read his Bible much, Não tinha motivação mais de ler a sua Bíblia, although he was a pastor. embora fosse pastor. He had really no desire to have personal prayer as well. Ele também não tinha nenhum desejo de fazer oração pessoal, ele e Deus. And then he came across some people in this signs and wonders movement, E aí ele conheceu algumas pessoas desse movimento de sinais e prodígios. and he was prepared for their false teaching. E ele estava prontinho, terreno próspero para o ensinamento falso He dele. was looking for something to kind of jump him up, energize him back into his old ways. Ele estava procurando uma espécie de energético automático para a sua vida espiritual. And he fell prey to this false teaching. E ele acabou virando uma presa desse ensino falso. I remember him saying, "But you could grow your church, Jerry, if you go to the signs and wonders movement." Ele disse: Jerry, você vai fazer com que a sua igreja cresça se você vier para o movimento de sinais e prodígios. I said, "Why would I do that when I already see miracles every day?" E eu disse para ele: por que eu haveria de fazer isso quando eu vejo milagres todos os dias? I said, "Brother, what's more exciting? Eu disse: meu irmão, o que é mais emocionante? A man being converted Um homem ser convertido? or trying to somehow get your church excited to look for the miraculous?" Ou de alguma forma procurar engrenar a sua igreja para vibrar e procurar o miraculoso? It was very sad, and he went off
following a false prophet. Foi muito triste à medida que ele seguiu um falso profeta desses. In fact, the man that he became enamored with and followed Aliás, o homem que ele ficou assim tão vibrante com ele, seguiu esse homem cegamente, was exposed recently after 25 years foi recentemente exposto, passados 25 anos, as a pastor having homosexual relations. como pastor, sendo alguém que vivia tendo relações homossexuais. It's a very sad situation. Uma situação muito triste. Friends, we need to look no further than God's word to help us in everyday life. Meus queridos, nós não precisamos olhar para nenhum outro lugar senão para a palavra de Deus, para a nossa vida diária. Let me support this assertion with yet another example from God's word. Eu quero dar sustentação a essa minha afirmação com outro texto da palavra de Deus. 2 Peter chapter 1 verse 19. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. In this context, Peter is speaking to a persecuted people about his experience on the Mount of Transfiguration. Neste texto aqui, Pedro está falando para um povo perseguido acerca da sua experiência no Monte da Transfiguração. He tells them that he was there that day on Mount Tabor and saw the glory of Jesus. Ele diz que ele estava lá no Monte da Transfiguração quando ele viu a glória de Jesus. He says, we heard his voice, the voice of the Father from heaven. Ele diz no versículo 18, nós ouvimos a voz vinda do céu, de Deus. We heard him say, this is my beloved Son. Nós o ouvimos dizer, este é o meu filho amado. He says, we were with him on that holy mountain. Ele diz, nós estávamos com ele no Santo Monte, versículo 18. But then he tells these people, even though you weren't there with me, and the others, Mas aí ele diz para o povo, embora vocês não estivessem comigo lá e com os outros, he tells them that they have a more sure word in the scriptures than what he saw that day. ele diz para eles que eles têm uma palavra mais segura nas Escrituras do que ele teve naquele dia no Monte da Transfiguração. Let's read this verse 19. Vamos ler o versículo 19. And we have something more sure, the prophetic word, Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, to which you will do well to pay attention, e fazeis bem em atendê-la, as to a lamp shining in a dark place, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, until the day dawns and the morning star arises in your hearts. até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Isn't that wonderful? Não é maravilhoso? Friends, our salvation is not dependent upon whether we see Jesus visibly with our eyes. A nossa salvação não depende, meus queridos, de nós enxergarmos a Jesus visivelmente com os nossos olhos físicos. Our salvation is not dependent upon whether we see and observe some miracle taking place. A nossa salvação não depende de nós conseguirmos observar e enxergar um milagre ocorrendo. Peter is saying here that the written word of God can be depended upon more than his own experience. Ele está dizendo aqui que a palavra escrita de Deus pode ser confiada mais do que a experiência que ele teve naquele Monte Santo. Do you believe that? Você crê nisso? Do you believe that the written word of God is to be trusted implicitly more than any experience that you say you've had? Você crê nesta verdade que a palavra de Deus precisa ser implicitamente crida mais do que qualquer experiência gloriosa que você possa ter tido? I have met many people who will tell me things that they've experienced that are completely against the written word of God. Eu já conversei com inúmeras pessoas que partilham comigo experiências que tiveram que são absolutamente contra tudo que a palavra de Deus afirma. I have shown them many clear verses that refute their argument. Eu já tenho mostrado inúmeros versículos para essas pessoas que refutam a sua argumentação. And I say, will you believe your experience over what you know the Bible says? E aí eu pergunto para essas pessoas, você crê na sua experiência, apesar da Bíblia dizer o que ela diz? They say, I know what I felt and experienced. Elas dizem, eu sei o que eu senti na experiência. And I'll say, in other words, the key to your interpretation is not what God has clearly said,
but what you feel subjectively. Então aí eu tenho que dizer para essas pessoas, a chave para a sua crença não está no que Deus diz na sua palavra, mas naquilo que você subjetivamente sentiu da sua experiência. Friends, our churches will become vibrant, living, loving communities As nossas igrejas se tornarão comunidades vibrantes, amorosas, que cuidam uns dos outros, when we learn to live upon and love every word that proceeds out of the mouth of God. quando nós aprendemos a vivenciar, a amar de fato Do you toda a feel- palavra que procede da boca de Deus. Do you feel kind of spiritually in lack of energy, spiritually? Você se sente, por vezes, uma pessoa espiritualmente seca, sem energia interior? Do you feel kind of out of sync in your daily Christian life at times? Você se sente uma pessoa assim, fora de compasso na sua vida cristã, por vezes? Then you ought to follow the advice of George Mueller. Então você deve seguir o conselho de George Miller. He says, whenever I feel spiritually dull, Ele diz, quando eu me sinto assim espiritualmente seco, I read God's word until I have a happy heart. eu leio a palavra de Deus até ter um coração jubiloso. Are you depressed? Você está deprimido? Are you discouraged? Está desanimado? Well, I'm glad to tell you, you can go to God's word for encouragement. E eu fico feliz em poder dizer para você, você pode recorrer à palavra de Deus para ter o encorajamento necessário. This is why God's word was given to us. É por isso que a palavra de Deus foi dada para nós. Turn with me to Romans 15 Abra comigo para Romanos capítulo 15, and verse 4. versículo 4. And we read this. Lemos o seguinte: For whatever was written in former days Pois tudo quanto outrora foi escrito, was written for our instruction, para o nosso ensino foi escrito, that through endurance and through the encouragement of the Scriptures, para que, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, we might have hope. tenhamos esperança. What gives hope to a hopeless world? O que é que dá esperança a um mundo sem esperança? The promises of God's word. As promessas da palavra de Deus. What releases men from their sins? O que é que liberta os homens dos seus pecados? Believing the clear message of Jesus Christ crucified. A crerem na mensagem clara de Cristo crucificado. What is the hope for a man who's in a spiritual graveyard? O qual é a esperança para um homem que está num cemitério espiritual? The power of the gospel to raise him from the dead. O poder do evangelho para ressuscitá-lo dentre os mortos. If your church is to be a growing, devoted, passionate church, Se você quiser que a sua igreja seja uma igreja vibrante, devotada, que cresça de fato, then you will be warm and passionate for the word of God. você vai ser uma pessoa que tem um coração vibrante, apaixonado pela palavra And de Deus. because of that, you will share all things needed by your brethren with them. E por causa disso você vai partilhar todas as coisas de que seus irmãos têm necessidade. You will share with wisdom, Você vai partilhar sabedoria, because there are many deceivers out there. porque há muitos enganadores por aí. God will grant you direction and guidance Deus dará norteamento, direção para você. as you spend time with your brethren. À medida que você investe tempo com seus irmãos, You will share possessions, belongings, and you will meet the needs of all. você vai partilhar suas posses, seus bens, você vai suprir as necessidades de todos, Because of the powerful work of the Holy Spirit in your life. por causa da poderosa obra do Espírito Santo na sua vida. Amen? Amém? Verses 46 and 47. Versículos 46 e 47. The third mark of an increasingly devoted body of believers is their remarkable testimony to the onlooking church and world around them. A terceira marca de uma igreja que se dedica crescentemente a Deus é o testemunho marcante desta igreja para outras igrejas e para o mundo. Many people are bored in church these days. Há muita gente entediada na igreja hoje em dia. They get tired of the sermons, Gente que se cansa dos sermões, even tired of the music at times. às vezes até da música.
They get tired of the prayer meeting. Se enche das reuniões de oração. But such a church of devotion will be a rebuke to such a church that's so waning. Mas uma igreja desta que nós estamos descrevendo aqui, vai ser uma repreensão para uma outra igreja dessas que está relaxando e se tornando tão sem propósito. Luke says this, and day by day they attended the temple together. Lucas diz o seguinte, versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. They were breaking bread in their homes. Partiam pão de casa em casa. They received their food with gladness E tomavam suas refeições com alegria and generous e hearts. singeleza de coração, They were praising God louvando a Deus and having favor with all people. e contando com a simpatia de todo o povo. And notice the result. E reparem no resultado. The Lord was adding to their number day by day. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Those who were being saved. Salvos. Aqueles que iam sendo salvos. I want to share a thought here from Ken Hughes, a pastor in Chicago. Eu quero partilhar um pensamento de um pastor em Chicago, chamado Ken. He said, where the Spirit reigns, Ele diz, onde o Espírito reina, believers relate to the Word. os crentes se relacionam bem com a palavra. He said, where the Spirit reigns, believers relate to each other. Quando o Espírito reina, os crentes se relacionam uns com os outros. He said, where the Spirit reigns, believers relate to God. Onde o Espírito reina, os crentes se relacionam bem com Deus. And where the Spirit reigns, believers relate to the unbelieving world. E quando o Espírito reina, os crentes se relacionam bem com o mundo perdido, em termos de buscá-los. They relate to the Word and they want teaching and preaching. Eles se relacionam bem com a palavra, eles querem a pregação, o ensino da palavra. They relate to each other with true fellowship. Eles se relacionam bem uns com os outros por meio de uma comunhão genuína. They relate to God with God-centered worship. Eles se relacionam com Deus com uma adoração centrada em Deus. And they relate to the lost, the world around them, with fervent evangelism. E eles se relacionam com o mundo perdido à sua volta com um evangelismo fervoroso. My prayer is that your church will be a devoted body increasingly. A minha oração é que a sua igreja seja um corpo crescentemente dedicado ao Senhor. My prayer is that you will not be satisfied where you are today. A minha oração é que você não se satisfaça onde você se encontra hoje. My prayer is that you will desire to go deeper with Jesus Christ. Minha oração é que você deseje ir mais fundo com Jesus. My prayer is that you can see your deficiencies to be more loving. A minha oração é que você enxergue a sua deficiência de ser uma pessoa mais amorosa. To be more intimate with each other. Uma pessoa que está disposta a ser mais íntima com o seu próximo. Your need to just let your hair down and relax with each other. A sua necessidade de simplesmente estar bem relaxado no sentido de um bom relacionamento com uns com os outros. And I guarantee you the world around you will take notice of your love and your flexibility as well. E eu vou dizer para você que o mundo à sua volta vai reparar o seu amor, a sua flexibilidade. They will know that there's something that marks your church that's not rigid and religious. Eles vão ver que existe uma marca na sua igreja e que isso não é rigidez, religiosidade. They will be attracted by your devotion. Eles vão ser atraídos pela sua devoção. And even if they don't embrace your Savior, they will respect you. E mesmo que eles não abracem o seu Salvador, eles haverão de respeitar você. Because what they see are people who are transparent and real. Porque o que eles veem são pessoas transparentes, pessoas verdadeiras. In closing, I want to read to you a writing about the 2nd century church of our Lord by an observer. O que eu quero fazer agora é encerrar com uma observação de um observador da igreja do 2º século. This description is as follows. A descrição, ela diz o seguinte. This man was giving a report to an emperor
about what he observed about Christianity. Esse homem estava dando um relatório a um rei acerca do que ele havia visto, a um imperador. Now the Christians, O king, by going about and seeking, have found the truth. Os cristãos, ó rei, ao procurarem, eles acabaram encontrando a verdade. For they know and trust in God, the maker of heaven and earth. Pois eles conhecem e confiam em Deus, o Criador do céu e da terra. From him they received their commandments, which they have engraved on their minds. Dele eles receberam os mandamentos que eles imprimiram em suas mentes. And which they observe in the hope and expectation of the world to come. E mandamentos esses que eles observam na esperança e na expectativa do mundo por vir. For this reason, they do not commit adultery or immorality. Por esse motivo eles não cometem adultério ou imoralidade. They do not bear false witness or embezzle money. Eles não dão falso testemunho e eles não correm atrás de dinheiro de uma forma errada. Nor do they covet what is not their own. E eles também não cobiçam o que não lhes pertence. They honor father and mother and do good to those who are their neighbors. Eles honram pai e mãe e fazem bem ao próximo. Whenever they are judges, they judge uprightly. Quando são juízes, julgam retamente. They do not worship idols made in the image of man. Eles não adoram ídolos feitos à imagem do homem. Whatever they do not wish that often should do to them, O que eles não desejam que outros façam a eles, they in turn do not do, and they do not eat the food sacrificed to idols. isso eles não fazem ao próximo, e eles também não comem comidas sacrificadas a ídolos. Those who oppress them, they exhort and make them their friends. Aqueles que os oprimem, eles exortam e tornam essas pessoas em seus amigos. They do good to their enemies. Eles fazem o bem aos seus inimigos. Their wives, O king, are pure as virgins. As esposas desses homens, ó rei, são puras como virgens. And their daughters are very modest. E as filhas deles são muito modestas. Their men abstain from all unlawful sexual conduct and from impurity. Os seus homens se abstêm de todo contato sexual impróprio e também de toda impureza, In the hope of recompense in the coming world. na esperança de recompensa no mundo por vir. As for their bondmen and bondwomen and their children, Com relação aos seus escravos e escravas e filhos, if there are any, they persuade them to become Christians. se houver esses escravos, eles os persuadem a se tornarem cristãos. And when they have done so, they call them brethren without distinction. E quando eles assim fizeram, eles os chamam de irmãos, sem distinção de classe social. They refuse to worship strange gods. Eles se recusam a cultuar deuses estranhos. And they go their way in all humility and cheerfulness. E eles seguem o seu caminho em toda humildade e alegria. Falsehood is not found among them. Falsidade não se encontra entre eles. They love one another. Eles amam uns aos outros. The widow's needs amongst them are not, they do not go unmet. As necessidades das viúvas que existem entre eles não ficam sem ser supridas. They rescue the orphan from the person who does him violence. Eles resgatam o órfão daquele que lhe executa violência. He who has gives to him who has not. Aquele que tem dá àquele que não tem. Ungrudgingly and without boasting. De uma forma espontânea e sem se vangloriar disso. When the Christians find a stranger, they bring him to their homes and rejoice over him as a true brother. Quando os cristãos encontram um estrangeiro, eles o trazem para sua casa e se regozijam como se fosse um verdadeiro irmão. They do not call their brothers those who are bound by blood ties alone. Eles não chamam de irmãos apenas aqueles que estão ligados a eles por sangue, But those who are brothers after the Spirit and in God. mas aqueles que são irmãos por causa do Espírito e em Deus. When one of their poor passes away from the world, Quando um dos seus pobres morre neste mundo, each provides for his own burial
for his burial by their own ability. Todos contribuem para o sepultamento de acordo com o que podem contribuir. If they hear of any of their own who are imprisoned or oppressed because of the name of Messiah, Se eles ouvirem falar de um dos seus que foi aprisionado ou que está sendo oprimido por amor ao Messias, they all provide for his needs. eles todos suprem as necessidades deste. And if it is possible to redeem him, E se for possível redimi-lo, resgatá-lo, they seek to set him free. eles procuram libertá-lo. If they find poverty in their midst, Se eles encontram pobreza presente entre eles, and they do not have spare food, e se eles não têm comida que esteja sobrando, they fast for 2 or 3 days so that the needy might be supplied with necessities. eles chegam a jejuar por 2 ou 3 dias para que aquele que está em necessidade tenha o suficiente para comer. They observe carefully the commandments of their Messiah. Eles observam cuidadosamente os mandamentos do seu Messias. They live honestly and soberly before their Lord. Eles vivem honesta e sobriamente diante do seu Senhor. Every morning and every hour they praise and thank God for his goodness to them and for their food and drink. They also offer thanksgiving. Todas as manhãs, e a cada hora do dia, eles louvam e agradecem a Deus por sua bondade para com eles, e eles agradecem a Deus pela comida e pelo que eles têm de beber, eles oferecem ação de graças. If any righteous person of their number passes away from the world, Se qualquer pessoa justa dentre eles falece, they rejoice and thank God and escort his body as if it were setting down from one place to another. eles se regozijam e agradecem a Deus por aquela vida e acompanham aquele corpo como se o tivessem preparando para entrar numa outra realidade. When a child is born to one of them, they praise God. Quando uma criança nasce para um deles, eles louvam a Deus. If it dies in infancy, they thank God even more, Se ela morre como criança, eles agradecem a Deus ainda mais, because one who has passed through this world without sins. porque foi alguém que passou por esse mundo sem pecados. But if one of them dies in his iniquity or in his sins, Mas se alguém morre em sua iniquidade e seus pecados, they grieve bitterly in sorrow as one who is about to meet his doom. eles choram tristemente por ver uma pessoa que está prestes a encontrar o seu destino triste. Such, O King, is the commandment given to the Christians, Tal é, ó Rei, o mandamento dado a tais cristãos, and such is their conduct. e tal é a conduta que eles têm. This observation was made by an unbeliever Esta observação foi feita por um incrédulo of the 2nd century church. da época do 2º século. I'd say their testimony was very, very clear. Eu diria para vocês que para ele fazer essas observações, o testemunho deles era muito cristalino. So clear that he can repeat and articulate a very good theology. Tão claro que ele pôde articular, ele pôde expressar uma teologia bastante precisa. May God help us to aim to be devoted churches increasingly for the glory of Jesus Christ. Que Deus nos ajude a termos o objetivo de sermos uma igreja cada vez mais dedicada a Jesus Cristo. Amen. Amém. Let's pray. Oremos. Oh, Father God, we thank you for your word, Nosso Deus e Pai, te agradecemos por tua palavra, for this testimony we've read in Scripture, pois esse testemunho que lemos nas Escrituras